Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje aqui a investigadora Ana Belém. Esse é um encontro muito especial porque é a primeira gravação do primeiro capítulo do nosso curso de Direito Tributário e Finanças Públicas. E para ter esse diálogo comigo sobre a introdução ao direito tributário, eu convidei o professor Robson Maia, que está aqui ao meu lado, mestre em Direito, doutorando pela PUC, professor na PUC, e que além de ter um conhecimento muito interessante, muito denso sobre direito tributário, conhece os aspectos em torno do direito tributário, os aspectos econômicos do direito tributário e também os aspectos políticos que são relevantíssimos para o direito tributário. São ou não são, Maia? São, não tenha dúvida. Eu queria inicialmente agradecer o convite, para tratar desse tema tão amplo, essa intersecção entre política, direito e economia, e que vem aí de muito tempo. O Brasil, desde o seu descobrimento, ele passou por diversas etapas no seu processo de modernização, que nunca para, acontece dia a dia, e a gente percebe uma sincronização entre o sistema jurídico, o sistema político e o sistema econômico. Essa malha intrincada é que vem sendo contada nessa cultura do direito tributário brasileiro. Nós temos aí, se observarmos a evolução da legislação, se observarmos a legislação do nosso parlamento, se observarmos as ações do executivo, a forma de legislar, de regulamentar as leis, elas espelham de uma forma decisiva a evolução da cultura do Brasil. Então, esses três temas eles são interligados e não há não vejo até hoje, nunca me trouxeram aí um documento normativo, seja uma lei, seja uma portaria, seja um auto de infração, em que não deixe transparecer em algum dos seus aspectos qual o contexto econômico, qual o contexto político e qual o contexto jurídico, evidentemente, que está naquele documento normativo. Então, é imprescindível, estou convencido, professor Eurico, de que não há como evoluir, não há como discutir o futuro, reforma tributária, não há como discutir os erros do passado, se a gente não pegar esses três temas aí e tentar, de alguma forma, não sistematizá-los nessa intersecção, mas pelo menos analisá-los e aí, com uma certa frequência, propor aí algumas soluções para o futuro e até rever os erros do passado. Eu também acredito nisso, acredito que o direito aparece para nós através dos textos normativos, mas eu não posso ignorar o ato de enunciação que produz o texto normativo e vem com ele todo o cometimento, todo o interesse, toda a qualidade do legislador, toda a intenção do legislador, a que aparece e a que não aparece também. E que, de alguma forma, está comunicando com o sistema jurídico, eu não posso ignorar isso. Não tenha dúvida, eu sou um estudioso dos anais do Congresso, por incrível que pareça. Eu gosto de estudar as sessões, como é que é aquela lei, como é que é aquela emenda constitucional, como é que ela apareceu, o que é que estava por trás. Por exemplo, um exemplo de como funciona o sistema político e o sistema jurídico e o sistema econômico é a PEC... 233, essa é recente ou não? Não. A emenda constitucional Passos Porto, lá de 1983, quando tentou evitar a primeira guerra fiscal entre os estados, dizendo que a operação anterior, quando fosse objeto de isenção, não incidência ou não tributação, não geraria direito de crédito na operação seguinte. Então, toda aquela emenda Passos Porto é uma aula de como funcionou, foi uma resposta do parlamento a eventuais distorções na aplicação do ICMS. Foi a primeira grande guerra fiscal no Brasil. E aí eu realmente despertei para esse lado, dessa intersecção entre economia, direito tributário e política, a partir do estudo dessa emenda constitucional Passos Porto, emenda constitucional 23/83, que foi a primeira vez que... E é um assunto interessante porque a questão da não cumulatividade, nós tentamos aprendê-la no discurso jurídico e percebemos que os nossos tributos não cumulativos são sempre cumulativos. É verdade. E os economistas se incomodam com a não cumulatividade, a cumulatividade que aparece no mundo jurídico, porque eles idealizam a não cumulatividade
enquanto equação econômica, enquanto forma negocial, mas acontece que o problema da não cumulatividade no direito é justamente a prova, que é um dos temas que nós vamos tratar daqui. Ótimo. Eu tenho que estar provando o direito a crédito para poder garantir a não cumulatividade, e quando eu provo, tenho que criar uma linguagem sobre os fatos. Eu posso criar uma linguagem verdadeira e uma linguagem falsa. Falsa, é verdade, é verdade. A não cumulatividade no PIS e na COFINS hoje, em nível infraconstitucional, eu sempre peço a um economista para olhar e saber como ele examina aquela questão. E aí me vem algumas luzes para raciocinar juridicamente. Mas eu peço sempre a um economista, a um político que participou da elaboração, para pensar junto comigo. Eu me dou por satisfeito saber um pouco da parte jurídica, mas sei que estou incompleto. Eu não consigo avançar muito. E aí, quando eu começo a pegar as discussões deles, aí eu penso aí e começo a avançar um pouco no tema, achando as incongruências, achando como pode melhorar, como que tem agido o Poder Executivo, como que tem agido os contribuintes, as principais dúvidas. Então, eu estou convencido dessa intersecção e estou aqui para debater esse tema aqui com meu querido amigo Eurico de Santos, meu professor, e que hoje estamos aqui com muito orgulho, professor. Obrigado, Maia. Então, vamos começar. Vamos começar a trabalhar o slide 2. No slide 2, Maia, veja que interessante, é uma conexão que o Gabriel Ivo ficou bravo de eu aproximar a figura do Severino com a figura do Tiradentes. E a ideia, como nós vimos no nosso curso, não é estar trabalhando um tema, mas estar trabalhando vários temas ao mesmo tempo, numa primeira aula. E aqui a ideia está dando uma introdução ao fenômeno tributário, que nós já fizemos com esse primeiro bate-papo. Exatamente essa a ideia. Falar sobre incidência, obrigação principal e acessória. E, além disso, falar sobre a justificação normativa da tributação. Por que existe a tributação? E justamente comparando esses dois momentos históricos, o Brasil colonial sem Constituição e o Brasil atual, e de Lula, das reformas tributárias presentes, e aqui nesse cotejo, esse caso específico da Era Severino, para nós trabalharmos essa contraposição com a MP 232, que pretendeu aumentar a tributação presumida do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, justamente sobre a classe média, sobre os advogados, os médicos. Não pode, né, Maia? Não pode, mas não é por isso que não pode, né? Claro que não. Mas, na verdade, eu queria só recapitular aqui o início do slide 2, dizendo o seguinte, que o fato de no Brasil colonial não existir uma Constituição rígida, não existir de forma categórica os princípios constitucionais que hoje existem, não quer dizer que não tenha uma certa segurança jurídica na época colonial, né? Isso não quer dizer, porque esses conceitos, hoje nós temos realmente um Estado de Direito, nós temos uma normatização quase que completa da área tributária, completa no sentido de todas as hipóteses que poderiam ser pensadas pelo legislador infraconstitucional podem se encaixar nas hipóteses que estão previstas na Constituição. Agora, a realidade social, o fato jurídico tributário, o fato econômico, melhor dizendo, antes de ser recortado pelo direito tributário, ele é muito rápido, ele é muito veloz, ele muda muito. Basta dizer, professor Eurico, o conceito de estabelecimento. Hoje, com as novas tecnologias, o conceito de faturamento, que o Supremo Tribunal há pouco tempo se viu obrigado a examinar, e aí começou o que é fatura, o que não é. Se você pegar o conceito de fatura da época colonial, o documento que registrava pelo menos a venda, para hoje, é absolutamente distinto, né? A palavra é a mesma, faturamento, já existia à época, né? Assim com mercadoria, assim com renda, assim com a palavra salário. E isso não tinha uma Constituição rígida à época para, de certa forma, dirigir os aplicadores, dirigir os contribuintes, dirigir a própria fazenda pública no seu ato de aplicação. Então havia uma certa liberdade absoluta, mas o costume na época era muito diretivo da conduta do executivo na sua cobrança de tributos, né? Então havia os costumes eram bem, quando bem trabalhados, eram obedecidos pelos agentes públicos, né? De forma que dava uma certa previsibilidade aos contribuintes e, de certa forma, ao caixa do poder público, essa relação. Havia um equilíbrio, professor Eurico, havia um equilíbrio muito forte entre despesas
e receitas. Havia uma lei de responsabilidade fiscal infalível, porque não existia o sistema bancário para suprir o poder público das suas ineficiências. Interessante. Então, havia por necessidade, era um problema fático. Eu tinha que ter o dinheiro. Eu tinha que ter o dinheiro. Não existe. Então, hoje, nós vemos aí uma trava, o Estado de Direito evoluiu muito, as competências, pega todos os livros de direito tributário, principalmente direito tributário constitucional, e está lá expresso aqueles 6 atributos da competência tributária e a rigidez, a indelegabilidade, e assim vai. Agora, ele se sofisticou tanto, esses conceitos, agora o mundo dos fatos, ele permanece com uma certa liberdade. A Constituição, ela vai até certo ponto, o direito não chega a tocar as condutas. Né? E na medida em que ele chega muito próximo, quem chega mais perto das condutas é o quê? É a portaria, é a resolução da Receita, é o convênio, né? Ele chega muito próximo. Daí o problema que nós temos é a discussão da legalidade, não é? Exato. Se a portaria não inova nada no direito, se a instrução normativa não fala nada sobre o direito, não serve para nada. Pois é. Na verdade, ela inova o direito sempre. Inova o tempo todo, ela chega mais próximo da conduta, né? Então, tanto é que quando se produz a lei, quando se produz o ato geral e abstrato aí, não há tanta comoção por parte dos contribuintes, nem por parte da Fazenda Pública. Agora, quando ele quando vai se sedimentando os conceitos, que chega na ponta final da cadeia normativa, porque aí vai ser o seu CPF, o seu CNPJ, o seu endereço, vai ser a individualidade e a concretude no nível máximo, e aí é que você percebe que as resoluções, as portarias, os convênios, eles têm uma força muito grande de individualização da conduta. E ela não é, o princípio da legalidade, ele não consegue segurar essas condutas praticadas tanto pelos contribuintes quanto pela Fazenda Pública. De certa forma, eu posso olhar por um outro ângulo, que as portarias, as instruções acabam realizando, concretizando, de certa forma, o próprio princípio da legalidade. Não tenha dúvida. Tanto é que o grande Seabra Fagundes já dizia, olha, no nível, escreveu aquela obra, né, Controle Judicial dos Atos Administrativos, ele dizia, olha, precisa ser controlado aqui o final, o ato administrativo. É lá no finalzinho, o aplicador final, que ele tem um poder muito grande, né? Assim como o contribuinte, aquele que realiza hoje no lançamento por homologação, onde ele se antecipa ao poder público, vai lá, descreve o fato, vê a base de cálculo, vê a alíquota, vê o sujeito ativo, o sujeito passivo, né? Ele tem, de certa forma, um poder muito grande, porque ele está constituindo a norma individual e concreta. Inclusive, ele pode desenhar a própria atividade negocial para escolher qual norma individual e concreta ele vai subsumir. Exatamente, ele pode fazer isso. Eu sei que o poder de polícia do Estado está lá reservado para, eventualmente, examinar, por meio das provas, se aquela conduta, eventualmente, não saiu do modelo previsto pelo princípio da legalidade. Né? Mas, então, apenas para dar um fechamento aqui, eu penso isso. A legislação ela evoluiu muito da ausência de legislação lá do Estado colonial para o Estado atual. Agora, isso não quer dizer que tanto a Fazenda Pública quanto os contribuintes tenham maior ou menor grau de segurança jurídica, porque ele vem, o princípio da legalidade ele vem até certo ponto, mas a ponta da cadeia, quem realiza a incidência, seja o contribuinte, seja a Fazenda Pública, é quem tem ali, de certa forma, que se adequar àquela moldura normativa. É interessante essa observação, Maia, porque essa legalidade também representa essa comunicação entre o Estado e o súdito. E é claro que no Brasil colonial, essa comunicação é muito mais próxima. É muito mais fácil fazer legalidade na ágora grega, com um número menor de pessoas, do que na escala atual. Né? Mas vamos aqui para o nosso... A pretensão nossa não é estar trabalhando como... Você já sabe, você conhece o nosso material. A ideia de quem acompanha esse curso é que primeiro leia o material didático, para depois possa estar acompanhando as pontuações que nós estamos fazendo. A proposta do curso acredita nisso, que não se aprende assistindo um vídeo. É fundamental que a pessoa leia, tenha suas dúvidas e pense. Então, daí é essencial, antes de estar vendo a nossa fala, estar acompanhando o material. E o objeto, então, nosso é fazer uma contraposição entre o Brasil colonial, da Era de Tiradentes, MP 232, e trabalhar
as seguintes noções correlatas que a gente vai estar conversando, já está conversando desde já. Noção de Estado de Direito, que a gente conversou um pouco até agora, a soberania, destinação financeira, sustentabilidade fiscal, sujeição ativa tributária, obrigações acessórias e o custo de adequação para manter essas obrigações, que é um tema muito relevante hoje em dia. Muitíssimo. Tem uma pesquisa da Pricewaterhouse que diz que, eu vou chutar, mas uma coisa em torno de uma cifra relevante do PIB, algo de 2%, 3%, 4%, é gasto em mão de obra em custo de adequação de obrigações para pagar tributos. Eu lembro desse estudo, sim, e é interessante que todo esse custo para o cumprimento dessas obrigações acessórias, o sistema bancário brasileiro, que é um sistema avançadíssimo, ele já dispõe de todas essas informações, né? Então, nas prestadoras de serviço, por exemplo, as empresas que prestam serviço, o custo do cumprimento das obrigações acessórias é alarmante. É um custo que entra na composição dos serviços de forma muito, muito contundente, né? Ela presta 2 serviços, Presta 2 serviços, é isso mesmo. Ela é delegatária de serviço público para o fisco e também é uma prestadora de serviço na relação privada com o tomador. Nas horas vagas. Nas horas vagas, é isso mesmo. Olha, vamos discutir também prova, que é um tema relevantíssimo de direito tributário. O tema da nossa amiga Fabiana Del Padre Tomé, as presunções do direito tributário, da Maria Rita Ferragutti, sonegação fiscal, medida provisória em matéria tributária, um tema que está sendo debatido agora, é pauta do Congresso. Contrabando, descaminho, carga tributária e regimes de apuração do imposto de renda nessa primeira aula, hein, Maia? Nossa, quanta coisa, hein, professor? Então tem muita coisa para conversar. Acho que a primeira coisa que a gente pode estar trabalhando aqui, estar discutindo aqui, como é que fazer uma aproximação estrutural, que eu acho interessante, aplicar a regra matriz de incidência ali nos tributos do Brasil colonial. A gente vai perceber que, mesmo no Brasil colonial, eu tenho ali dá para ver aqui, acho que é um slide interessante, que mostra a norma tributária funcionando, que é uma construção moderna, né, de hoje em dia. E essa norma tributária incide sobre o fato jurídico, tornando esse fato tributário. A partir desse fato nasce o conceito tradicional de obrigação tributária e o conceito convencional de incidência pontiana, entendida como a subsunção entre a regra e o fato. Isso na verdade é o que nós chamamos de fato gerador. Perfeito. Aqui eu tenho até uma observação que me parece o seguinte: quem fazia essa incidência na época colonial e hoje, quem faz essa incidência? Quem produz a prova da incidência na época colonial? Quem produz a prova hoje? É uma questão interessantíssima que diz muito de perto com o tema anterior, a questão do surgimento do Estado de Direito, né? A partir do surgimento do Estado de Direito, você percebe claramente que houve uma transferência do poder público para o contribuinte. O contribuinte hoje é que realiza a prova. Sem dúvida. Ele é o agente produtor de prova. Ele que faz a declaração do imposto de renda, ele que faz